O PNQS é um dos fechamentos nossos do ano, porque ele é o prêmio máximo da área de saneamento, considerado como o Oscar do saneamento. Então, nesse prêmio, que é o Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento Ambiental, é um prêmio que é realizado, organizado pela ABS, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. É um prêmio que reconhece, por performance, todas as empresas que se candidatam a participar para demonstrar os seus processos. Tudo que a Lina falou aqui, acho que agora a gente vai ver na fase de processo mesmo, a fundo, como que isso funciona. Nesse prêmio concorrem empresas municipais, como a Sanasa, empresas estaduais e empresas privadas. É um prêmio anual, então todo ano tem. A Sanasa está no 4º ciclo de participação e ele tem algumas categorias. Nós concorremos na categoria principal, que é a categoria AMEGSA, que são as melhores em gestão de saneamento ambiental. Nessa mesma categoria, só que do lado dos fornecedores, eles utilizam o mesmo modelo para ser reconhecido. Então, os fornecedores da área de saneamento também podem participar desse prêmio. Então, não são só empresas de saneamento. E agora que está começando a vir uma onda de fornecedores. Isso é bom para o meio, porque a gente começa a falar a mesma linguagem. Se a gente quer ter serviço de qualidade, de garantia de qualidade e satisfação lá no final do cliente, a gente precisa que o fornecedor, que é uma das nossas entradas, também entenda isso. Porque a matéria-prima que ele nos passa vai ser fruto do nosso trabalho e que vai chegar no ponto final. E nós temos 3 categorias de cases, que é a apresentação de trabalhos técnicos, que a gente todo ano também escreve. E ela está dividida em IGS, que são cases que retratam a inovação da gestão do saneamento ambiental, o PEUS, que retrata a eficiência da operação no sistema, e o PGA, que fala da gestão de ativos. Então, a parte de gestão de ativos está começando agora a ter bastante participação. A pessoa está começando a entender a importância também de fazer uma boa gestão dos seus ativos. Para participar do prêmio, nós usamos 3 documentos. O principal é o MEGSA, que é o Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental. O MEGSA ele tem uma divisão em 8 capítulos, então nós temos que passar por todos esses capítulos, responder as perguntas que tem lá, para que no final, passado pela avaliação, a gente possa ser recomendado ou não para a premiação. Tem um regulamento para que esse prêmio possa acontecer, então lá está escrito tudo como funciona, as regras de participação, quais documentos precisam ser apresentados, os cursos que precisam ser feitos. E também tem um documento à parte, que é um guia só para indicadores. Então tem um capítulo desses 8 critérios que a gente tem do MEGSA que só trata de indicadores. E a gente tem um documento só para dizer quais são os indicadores necessários, obrigatórios ou sugeridos para participar desse processo dentro de cada nível. Como que funciona isso então? Então tem uma regrinha clara. Primeiro a gente apresenta a ficha de elegibilidade para participar do AMEGSA. Então a gente vai lá e vai descrever o que é a Sanasa e qual é a forma que ela vai participar. Depois, nós somos obrigados a fazer um curso chamado curso GCM, que é um curso de gestão de classe mundial. Então, se nós queremos atingir o prêmio máximo, nós temos que pensar como empresas de classe mundial. Nos compararmos, atingimos índices satisfatórios não só para a nossa região, não só nacionalmente, mas também ter um olhar para fora do país, para que a gente possa ter comparativos. Aí nós elaboramos um documento que é o documento principal, chamado Sumário de Gestão, que é ele que é submetido à candidatura. Aí essa candidatura passa por uma avaliação de uma banca, então são designados avaliadores que foram capacitados para isso. Esses avaliadores vão fazer uma primeira vista nesse documento, que é um documento, dependendo do nível, de 30, 40 páginas, e aí já sai um resultado que habilita ou não para fazer a visita presencial. Uma vez habilitado, então daí esses avaliadores vêm até a empresa e vão avaliar pontos que ficaram dúvidas ao olhar o texto. Posso dizer que 80% praticamente da nota sai da avaliação do texto. Então, sai sem os avaliadores estarem aqui para conhecer a Sanasa.
e 20% é na hora que eles vêm até a Sanasa, né, ou até a empresa candidata, e vão checar aquelas dúvidas que eles tiveram lendo o sumário de gestão. Mas dificilmente essa nota vai mudar muito daquilo que foi visto já de cara no texto. Então, um texto bem escrito, bem retratado, é uma grande chance da gente chegar no processo final com uma boa pontuação. E aí a avaliação prática vai só condecorar aquilo que, porventura, ficou de falha ou de dúvida na hora de ler o material. Passada, então, a avaliação, daí a banca submete esse relato para uma banca superior, uma banca de juízes, e aí estabelece-se a régua de corte de pontuação dentro de cada nível. E aí aquelas que atingiram a pontuação, né, acima dessa régua de corte, são recomendadas para o troféu dentro da categoria. Mas eu queria dizer o seguinte, o troféu ele é bonito, ele é bacana, ele fica bem na foto, mas não é a nossa preocupação. Nós não trabalhamos, não fazemos esse trabalho do PNQS, para participar do PNQS, para ter o troféu Kiron Ouro, ou Kiron Prata, ou qualquer outra modalidade. Porque o troféu, depois ele vai para uma prateleira, vai para uma estante, e se nós não fizermos aquilo que a Lina falou, de olharmos para o futuro, como melhoria contínua, de a cada dia procurar progredir e melhorar nossos processos, ele vai ficar empoeirado lá na prateleira. Ele vai perder a razão de ser. Então, nós não esperamos o ponto final, o troféu. Nós esperamos a mudança cultural que pode e deve acontecer dentro da empresa. E em 4 anos, a Sanasa, eu diria, sem nenhuma modéstia da nossa parte, que nós estamos dando um baile em muitas empresas que participam já há 10, 15, 20 anos desse processo e, diferentemente da Sanasa, participam como blocos. Participa a Unidade Leste da Sabesp. Distrito Regional da Saneago, que é a empresa de Goiás. A Sanasa não, a Sanasa entra com a corporação completa. Então isso por si só é um motivo de satisfação imensa para a gente. Porque, de certa forma, essa disputa acaba sendo desleal. Porque a gente está concorrendo uma empresa que atende o município com mais de 1 milhão de habitantes, muitas vezes comparada com empresas que tratam municípios com 5 mil, 10 mil, 50 mil habitantes. Então, de certa forma, desleal esse comparativo, mas é o processo, é o sistema do PNQS, que o Gustavo e eu temos a oportunidade de fazer parte de um núcleo técnico que discute esse modelo. A gente tem tentado colocar isso na cabeça do pessoal, para a gente poder mudar essa realidade, ter comparativos melhores, para que cada um seja comparado dentro da sua faixa. Para que não seja injusto com a gente, que é uma empresa de grande porte, mas também não seja injusto com aqueles que entram com distrito, com uma região ou com uma unidade localizada. O PNQS está dividido em níveis, então o nível B é o nível de entrada, então ele tem uma régua de pontuação que vai de 0 a 1000 pontos. Quem participa do nível B, que são os primeiros passos para a excelência, e o troféu final é o Kiron Cobre, ele concorre com 125 pontos. A estrutura do modelo utilizada é a mesma. Para quem vai concorrer desde 125 pontos até 1000 pontos, é a mesma. O que muda é a forma pela qual os avaliadores vão olhar os requisitos que são cobrados. Quanto mais a gente vai subir na escada, mais a porca vai sendo apertada. E mais difícil fica para a gente demonstrar as evidências. Então, não basta só mostrar um relato, uma foto, aí começa a entrar mais profundamente nas evidências. O nível 1, que vale 250 pontos, que é o nível que trata o compromisso com excelência. O troféu é o Kiron Bronze. O nível 2, que foi o nível que nós participamos, ele tem já dois níveis de premiação. Então ele tem o Kiron Prata e depois tem o Kiron Ouro, o nosso foi o Kiron Ouro. Então significa que nós atingimos praticamente a maior pontuação de todos os candidatos que estiveram esse ano participando do PNQS no nível 2. E por final o nível 3, que vale 1000 pontos, aí ele tem aí uma série de premiações, que vai desde o Platina até o último, que é o Turmalina Paraíba. Então imaginem que para receber um troféu Turmalina Paraíba, a gente está falando aí uma pontuação desse processo beirando os seus 950, 980 pontos. Não é fácil. Não é fácil. Parece simples, mas tem muita informação
que vem embarcada nesse processo de avaliação, de pontuação. Então a gente precisa sempre estar atento para estar melhorando a nossa performance. Então, como eu falei, o processo passa por uma de avaliação, para uma designação de banca. Essa banca de avaliadores vão avaliar todo esse processo e se tudo está de acordo, a contento, sendo registrado, sendo atendido, a empresa é então indicada para receber o troféu final, que é o troféu Kiron, né? Independente da faixa que ele está. Mas também pode acontecer, por exemplo, da candidata não ter obtido uma pontuação necessária, então ela simplesmente não é classificada. E aí, aquela que fica no meio do caminho, teve uma pontuação boa, mas não atingiu a régua de corte, hoje ela é classificada como destaque. Então daí no final ela ganha uma placa de destaque por ter participado desse processo. Os cases também, né, naquelas 3 categorias, IGS, PELS e PGA, eles também são submetidos a uma análise. Então existe um time de avaliadores que vão checar o descritivo, porque a gente tem que mandar um relato, né, e esse relato dos cases eu acho que é mais chato até de fazer do que o próprio sumário de gestão que pega a empresa inteira, porque ele é muito detalhado, ele pede muita informação, você tem que ter um olhar para resultados, para melhoria. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que aquilo é novo? Mas é novo só para mim? Ou é novo para o mercado? Então são coisas que a gente tem que apresentar. A diferença é que no caso dos cases, eles não sofrem uma avaliação presencial. No dia da cerimônia lá da premiação, aí aqueles que foram classificados são convidados a apresentar isso para uma banca de avaliadores que fica lá, postada à frente, né? E aí eles são indicados ou não como finalistas, e aí depois também tem uma régua de corte de pontuação, e aqueles que passaram, superaram essa pontuação, recebem uma medalha, que foi o nosso caso esse ano com a Sabrina. O sumário de gestão, então, ele tem que ter descrição de cada um dos critérios. Então a gente tem o critério 1 que fala da liderança, o critério 2 fala das estratégias, o critério 3 fala de clientes, o 4 sociedade, o 5 conhecimento, inovação, tecnologia, o 6 pessoas, o 7 processos, e para fechar tudo isso, para arrematar, um critério exclusivo só de indicadores. Então para cada um dos 7 critérios anteriores, a gente tem indicadores medindo a performance desses processos. Mas não só medindo a performance, medindo também a questão de comparação. Então, com quem que a gente se compara? A gente está melhor, está pior? Será que a gente é um indicador classe mundial? Exemplo, não só para o Brasil, mas para outras instituições fora do Brasil? Então, tudo isso é avaliado no critério 8. Como eu falei, desde o nível B até o nível 3, o modelo tem 55 processos gerenciais que são avaliados, né, com a profundidade dentro de cada nível. E a gente pode chegar a ter até 514 listas de verificações, que são desdobramentos desses 55 processos gerenciais. Então imagina que o processo gerencial ele dá um norte, e a lista de verificação aponta quais são as evidências esperadas para você demonstrar que você atende e cumpre aquele processo. E 125 indicadores se nós olharmos o nível 3. Então essa numeração aqui, 55 vale para todos, 514 LVs é para nível 3 e 120 indicadores a gente está falando também no nível 3. À medida que a gente vem decrescendo os níveis, essas exigências de LVs vão diminuindo e a obrigatoriedade de indicadores também. E aí é que é o bacana, né? Em 4 anos de participação, então vamos pensar assim, quando Manuelito assumiu a Sanasa em 2021, e aí os gestores foram convidados para fazer uma apresentação daquilo que faz, né, pelas suas diretorias, eu me lembro dele nos provocar e dizer assim, pô, vocês têm o ISO 9001? Legal. Aí por que não estão no PNQS? Isso foi uma provocação. Porque ele já tinha esse senso de participação por ter vivenciado isso na Sabesp e nos provocou, né, a participar do prêmio, a embarcar nessa trajetória. E nós compramos a ideia. Né? E de lá para cá, a evolução da Sanasa, né, é nítida, porque nós entramos no nível B, que valia 125 pontos, e aí não conhecia o processo,
não tinha noção de como era um sumário, na época não era nem sumário, era relatório de gestão, que é o mesmo conteúdo, tá? Só mudou o nome. Mas a gente achou que estava abafando, né? Empresa certificada já ISO 9001, mais de 15 anos, vamos chegar lá e vamos arrematar o prêmio. Não. Enfim, de lá para cá a gente veio pontuando então fomos destaque, né, os finalistas no nível B, aí nós subimos um degrau, fomos para o nível 1, que valia 250 pontos, também batemos na trave, fomos destaque. O ano passado nós também subimos o nível, fomos para o nível 2, também fomos de novo destaque. E esse ano nós mantivemos a candidatura nível 2 para a gente chegar e mostrar que a gente podia receber o troféu. E percebam que a gente subiu a pontuação de 285 do ano passado para 422 esse ano. E o ano que vem, nível 3, que é o nosso nível de participação máximo. Dos cases esse ano apresentados, né, destacar a medalha que nós recebemos com o trabalho da Sabrina, representando a Sanasa. Aqui é um pouco dos resultados, né, então demonstrar o que aconteceu o ano passado, 285 pontos para esse ano, e aí a gente pontua os critérios também para a gente ver onde a gente perdeu ponto, para a gente poder atuar. Mas essa trajetória da Sanasa aí, eu acho que isso causa uma certa comoção, né, no pessoal que participa há muito tempo. O pessoal ainda fica meio cismado, não entende como que a Sanasa subiu tão rápido. E subiu rápido, né, porque nós tivemos o programa Jornada de Excelência aqui trabalhando. Tá? O programa Jornada de Excelência é um programa acelerador que nós contratamos para apoiar nossos processos gerenciais, para que a gente pudesse, utilizando o modelo, no caso o modelo MEXA, utilizando as pessoas, ou seja, o time que foi convidado para participar das discussões, e utilizando o método que foi o orientativo nosso, né, o cronograma de ações, para a gente poder, então, iniciamos no nível 1, né, quando a gente iniciou a autoavaliação foi baixa. Quando a gente já começou o nível 2, a pontuação já estava mais alta. O nível 1 que a gente começou com 46%, no final de 6 meses a gente fechou com 81%, e o nível 2 começou com 70%, fechou com 90%. Aí a gente também pontua para ver quais são os critérios que a gente teve evolução, onde a gente perdeu ponto, onde a gente pode melhorar. A Alina já falou da certificação. Eu diria que a ISO ela enxerga a empresa verticalizada, tá? E o MEXA faz a gente enxergar uma transversalidade. Então a gente fatia os processos e vai a fundo para saber por que é que a gente faz. Na avaliação é um pouco diferente. Para a auditoria a gente acaba vendo a execução em si, e na avaliação do modelo para o PNQS a gente vê a gestão de todas essas etapas. Aqui são os resultados, né, da nossa participação. O ano passado a cerimônia de benchmark foi em Atibaia, e esse ano foi no Rio de Janeiro. E esse ano nós subimos no palco para fazer um certo estrago, né, que a gente é abusado. Então, vocês estão vendo aí o pessoal com a camiseta. Na terça-feira a gente estava todo mundo de camiseta, e nos apelidavam de Smurfs. Estava todo mundo de camiseta azul, aquela onda azul da Sanasa. E nós fizemos estrago na cerimônia de premiação. Nós aparecemos mesmo. Tá? A gente levou o nosso boneco e mostrar que a Sanasa é uma empresa que veio para ficar. E que vai dar muita canseira nesse pessoal. Vai fazer esse pessoal, né, atingir níveis que a gente atingiu em pouco tempo. E coroando para a Sanasa também, né, como ano passado nós fomos certificados no Jornada de Excelência, nós fomos convidados para participar da missão internacional da ABS. Então, todos os premiados, no ano seguinte, tem uma missão internacional que vai visitar empresas da área de saneamento. E esse ano eu tive a oportunidade de representar a Sanasa participando da missão internacional em São Francisco, na Califórnia. E aí todas as empresas que nós visitamos foram empresas voltadas para reuso. E poderia colocar uma foto nossa aqui de reuso, que ela estaria muito bem na foto, tá? Pelo que foi visto lá e pelo que a gente tem nos nossos processos. Diria que uma diferença gritante é que a gente olha os processos a fundo. Olhando pela ISO 9001, olhando pelo modelo de excelência em gestão, empresas que a gente chegou a visitar e tinha cadastro ainda em papel. Cadastro técnico em papel. Planilhas de laboratório ainda manuais em papel.
e aí olhar o que a gente tem, a evolução que a gente teve nesses 4 anos, eu diria que a Sanasa vai longe. E para fechar o ano também, né, com chave de ouro, o Comitê Nacional da Qualidade da ABS é quem cuida de toda essa parte do prêmio, né, desse processo de inscrição, de avaliação, cuida dos modelos, cuida dos avaliadores, cuida de todo esse processo que acontece anualmente. E nós fomos agraciados com um convite para assumir uma coordenação adjunta desse processo. Então a Sanasa, isso é histórico também, é a única empresa de saneamento a participar, né, municipal desse comitê que avalia o processo da qualidade do saneamento. Então eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós, que independente de quem está lá na frente, se é o Alessandro, se é o Gustavo, se é a Amanda, nós somos Sanasa. Então esse é o nosso recado. Nós somos Sanasa e nós vamos estar sempre aí nesse processo para incomodar mesmo, né? Para mostrar que a gente tem força, tem capacidade e a gente é exemplo do saneamento brasileiro. Obrigado.